Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui novamente, eu e o Iago, né, trazendo aí o primeiro vídeo, né? O vídeo anterior ali foi só a apresentação do curso. Esse vídeo agora ele já vai ter conteúdo, né? E nele a gente vai falar sobre variáveis e constantes, beleza? E aí a gente vai seguir algum modelo aqui para deixar o formato Live Code mais dinâmico, né? A gente vai intercalar nesse formato. Mas eu queria começar aqui, né, perguntando ao Iago. E aí, Iago, aproveita para cumprimentar a galera. Né, queria começar aqui fazendo uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: poxa, Iagão, cara, não tenho Mac, né, não tenho como fazer esse investimento agora. Eu posso fazer o curso mesmo assim? Fala galera, aqui é o Iago falando. Então, Matheusão, esse curso ele é sim possível, né, ser feito sem um Mac em mãos, né? Porque a gente vai tratar da linguagem Swift, né, que é uma linguagem open source. Então, existem várias maneiras de você compilar o código do Swift sem ser diretamente pelo Mac, né? Você pode rodar ali no browser, você pode até mesmo instalar a linguagem aí na sua máquina e rodar localmente mesmo. Então é super possível sim, viu, Matheus? Show de bola, mano. Então, galera, fica a dica aí, hein? Então, você que não tem Mac ainda não desanima, né? Existem outras alternativas para fazer o curso, como o Iagão já falou. Então, vamos para frente. Vamos pra E aí, já cima. entrando no conteúdo de hoje, tá? Eu trago aqui outra pergunta, né? Que é o que são variáveis e constantes, né? Qual que é a definição, assim, que se encaixa para as duas? Show de bola. Então vamos lá, né, galera? Variáveis e constantes é uma maneira, galera, que a linguagem consegue atribuir, né, um valor a um identificador. Então você cria um identificador, por exemplo, eu quero guardar um valor de idade, por exemplo. Eu crio um identificador chamado idade lá no meu código e esse identificador vai receber o valor da minha idade. Então é uma maneira que a linguagem trata, né, essa associação de valores com identificadores. Boa. Aproveitando a onda do Live Code, Iagão, vamos mostrar para a galera como que elas fazem aí para declarar primeiro uma variável, depois uma constante aí no código. Show de bola, vamos lá. Então, galera, a variável a gente usa uma keyword, né, uma palavra-chave que é o var, né? A gente utiliza esse var e logo em seguida a gente já cria aqui o nosso identificador, né, que é o nome da nossa variável. Então, por exemplo, usando o caso da idade, eu tenho uma variável chamada idade, que ela vai receber um valor. Para receber esse valor, né, eu uso esse operador de atribuição, né, o igual, que a gente conhece como igual, e passo, né, o valor que eu desejar. Por exemplo, no caso 19. Então, eu criei uma variável com identificador idade que recebe o valor 19. No caso da constante, é muito parecido, só que ao invés de usar a palavra-chave var, eu vou usar a palavra-chave let, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma constante. Boa, bom demais. Iagão, e eu acho que a galera aí, mano, deve estar se perguntando, né? Deve estar com a dúvida. Você primeiro ele declarou uma variável, né? E você usou a palavra-chave var. E aí, para declarar uma constante, você só mudou, né, a palavra-chave de var para let. E aí vem a pergunta que eu acho que a galera em casa aí deve estar se perguntando, né? Qual que é a diferença na prática mesmo ali, né, de uma variável e uma constante? É só a palavra-chave ou tem algo mais importante aí de diferente entre constante e variável, né, no caso? Boa, boa. Excelente pergunta. Então, tem sim uma diferença, tá certo? Não é só aqui, além, né, no caso da palavra-chave, tem uma diferença aqui no código, né? Que quando eu tenho uma variável, né? Voltando aqui, quando eu tenho uma variável, esse meu valor aqui, eu vou poder alterar ele no decorrer do meu código. Então, por exemplo, supondo aí que passou-se um ano, minha idade não é mais 19. Eu quero que minha idade agora seja, sei lá, 20. Eu
era 19, agora a minha idade é 20, né? Eu posso fazer isso quando se trata de variáveis, né? Apenas chamando o identificador e atribuindo um novo valor a ela. Quando isso é uma constante, não é possível fazer isso, né? A ideia que a gente está rodando, ela vai subir já um erro aqui dizendo que eu não posso modificar o valor de uma constante, né? Se eu quiser fazer isso, eu tenho que trocar para uma variável. Então, essa sim é a principal diferença entre constantes e variáveis. Boa. Bom demais, mano. Então, gente, como o Iago falou, né? LET e VAR, né, estão ligados ali com a mutabilidade das coisas que a gente vai criar no nosso programa, né? Então, quando a gente usa uma constante, ela é imutável, né? A partir do momento que a gente define um valor para ela, a gente não consegue mais alterar, enquanto quando a gente usa var, né, uma variável, tem essa mutabilidade, né? Eu consigo atribuir um valor e posteriormente ali no meu código mudar esse valor e depois mudar de novo, né, conforme a necessidade. O que se a gente for ler a documentação oficial e a linguagem do Swift, o que ela recomenda? Ela recomenda que a gente use sempre let, tá? A gente só vai usar var mesmo quando a gente precisar alterar esse valor, né? Porque a partir do momento que a gente coloca uma variável, eu posso ter algum efeito colateral, né? Alguém pode mudar aquela variável ali de maneira inesperada e eu posso ter um comportamento inadequado no meu sistema, né? Então, assim, regra geral, vamos usar let, vamos usar constante, mas se a gente precisar alterar o estado, alterar a variável, né, a gente usa var, beleza? E aí, continuando, né, tem outra pergunta aqui, que o que é inferência de tipo, né, e como é que isso funciona, basicamente. Show de bola, vamos lá. Até agora, né, nos exemplos que a gente usou aqui, né, com idade, a gente usou a inferência de tipo, só que talvez ali sem saber, né? A inferência de tipo, galera, é quando, por exemplo, eu passo aqui um valor numérico, né, um número inteiro, 19, para o meu identificador idade. O Swift, ele já entendeu que a minha idade é um valor inteiro. Então, isso é a inferência. Ele inferiu que o tipo de valor que eu passei para esse meu identificador é um inteiro. Então, por exemplo, se eu crio aqui uma constante chamada nome e passo, né, uma palavra, né? Geralmente quando a gente escreve palavras mesmo, texto, a gente coloca dentro de aspas, né? Que é assim que a linguagem entende como texto, né? Como string que a gente chama. O Swift já entende, né, que o tipo do valor que eu passei para esse meu identificador. Então, isso é a inferência, né? Beleza. E aí, do outro lado, se a gente tem a inferência de tipo, né, Iagão, que deixa o nosso código menos verboso, né, mais legível, do outro lado, a gente tem uma declaração explícita, né? Então, por exemplo, a gente não fala sobre tipos ainda, galera, mas fiquem tranquilos, tá? Que nos próximos vídeos que a gente for lançando, a gente vai falar por cada um desses tipos, string, número, qual que é o tipo para armazenar números inteiros, para armazenar números decimais, booleanos e por aí vai, tá? Mas a gente tem que usar algum tipo de dado, né, para a gente falar sobre variáveis e constantes, mas fiquem tranquilos que a gente vai entrar no detalhe em cada um desses tipos mais à frente. Mas o exemplo que eu quero trazer aqui, Agão, é o seguinte: imagine aí que a gente vai criar aí uma variável, né, que o identificador, o nome dela é número, certo? E aí a gente vai estar usando aí a inferência de tipo para atribuir o número com casa decimal, né? E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para ti é, beleza, eu fiz isso e aí eu queria entender, né, qual que vai ser o tipo da minha variável número por debaixo dos panos e se existe alguma forma de explicitar, né, um tipo diferente para esse número, digamos Show de assim. bola. Vamos lá. Acho que entendi a tua pergunta. Vamos lá. A gente criou aqui uma constante, né, com identificador número, e a gente atribuiu um valor de 12,50, né, ou 12,5, que seria equivalente ao 12,5, né, aqui na nossa linguagem mais natural aqui da matemática. Aqui na programação a gente usa o ponto ao invés da vírgula, tá certo? Então, tá aqui, né, uma constante número com um valor de 12,5.
Primeira pergunta do Matheus é como que a gente verifica, né, o tipo que o Swift inferiu, né, para essa nossa constante número. Para a gente fazer isso, a gente vai usar duas funções aqui do Swift, né, nativas do Swift, certo? A gente primeiro vai usar essa função print, né, que ela serve para mostrar aqui no nosso console o que a gente quiser, certo? E segundo, a gente vai chamar outra função chamada type of, né, que ela mostra o tipo do elemento que eu passar aqui, certo? Então, por exemplo, eu vou pedir para ela mostrar o tipo dessa minha constante número. Então, vamos lá ver o que é que aparece no nosso console. Vou rodar aqui. E olha lá, aqui no console apareceu um tipo chamado double. Então, o Swift inferiu, né, que quando eu passo um número com casas decimais, né, ele infere o tipo double. Beleza. Então, acho que deu, né, para responder a primeira pergunta. E aí, Iagão, vamos supor, cara, que por algum motivo, né, eu vou botar um exemplo aqui bem louco, só para ficar mais didático, mas por algum motivo a gente vai fazer um código Swift que a gente quer embarcar aí, né, em algum microcontrolador, microprocessador da vida, e aí a gente precisa que esse tipo, no final das contas, ele não seja double, né, ele seja um float, por exemplo. Como que eu faria isso aí no código? Show de bola. Galera, né, o Mateusão falou aí do tipo chamado float, né? Que é um tipo que basicamente é um número com casas decimais, assim como o double, né? Só que o Swift ele infere como double, né? No nosso caso a gente não quer o double não interessa a gente quer que a nossa constante seja do tipo float. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que deixar o tipo explícito, né? E como que a gente deixa esse tipo explícito, né? Que a gente meio que passa por cima da inferência. A gente coloca esses dois pontos aqui depois do nosso identificador e especifica o tipo, né, que a gente quer. Então, por exemplo, a gente quer o tipo float. Agora, né, quando eu fizer o print do meu typeof, ele vai, né, a gente espera que ele print float, exatamente, ó, ele printou float, porque agora eu estou deixando explícito aqui o tipo que eu quero. Show de bola, Iagão. Cara, eu acho que a galera deve estar se perguntando aí, né? Ah, Matheus, beleza. Primeiro eu usei ali inferência de tipo, Swift inferiu para double, depois eu forcei ali de forma explícita para float. Funcionou, né? As duas abordagens, e eu queria saber qual que é a diferença entre float e double. Talvez a galera de casa esteja se perguntando isso, mas aí, galera, a gente não vai responder essa pergunta agora, beleza? Então fiquem de olhos aí. A gente vai ter um vídeo aí que a gente vai falar sobre números decimais. E aí nesse vídeo, né, a gente vai entrar no detalhe float versus double e vai falar ali das semelhanças e das diferenças, né, desses dois tipos de dados. E agora, por último, né, mas não menos importante, pergunta final para a gente fechar esse primeiro vídeo. A gente está começando a esquentar aqui agora. E a pergunta é a seguinte: primeiro ela vem com uma afirmação, né? Swift é uma linguagem de tipo seguro, né? Mas na prática, o que isso significa? Show de bola, vamos lá. Galera, eu falei aqui que a gente pode deixar um tipo explícito, né? E a nossa constante vai ser desse tipo, né? Mas isso não significa que a gente pode atribuir qualquer valor, né? Quando eu deixo um tipo explícito. Por exemplo, vou criar aqui um número, uma let número que agora ela não vai ser um double, vai ser um inteiro, certo? Vai ser um inteiro que vai receber 2 aqui como valor inicial. Aí no caso a gente vai alterar, então isso daqui não vai poder ser uma let, a gente vai trocar para uma variável. Show? A gente pode apagar isso daqui de baixo e agora a gente vai tentar modificar esse número por um valor que não é desse tipo que a gente especificou. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma palavra. Vou colocar aqui Iago, por exemplo. Swift ele não deixa a gente fazer isso, certo? Porque ele entendeu, né, que essa nossa variável aqui ela é um inteiro.
E mesmo se a gente não deixar explícito, ele também não deixa a gente fazer isso, porque ele já infere, né, como a gente falou, ele entende o tipo disso daqui por inferência, e ele não deixa a gente sobrescrever com outro tipo, certo? Cara, sensacional exemplo. Deu para entender bem demais, né? Porra, pelo que eu entendi aqui, basicamente, se eu tenho uma variável que pô, lá no topo, no início do meu código ali, ela é um inteiro, então significa que se ela for uma variável, eu só posso atribuir novos valores inteiros para ela, né? Jamais mudar o seu tipo. Então eu tenho essa segurança, Swift nos dá essa segurança, né? Bacana demais. E eu queria falar para você, galera, que está nos assistindo, que além desse conteúdo em vídeo, né, a gente tem aí um material, né, que a gente está vendo ainda, né, Iagão, a melhor forma de disponibilizar isso, né, provavelmente vai ser no formato PDF, onde vai ter várias explicações, né, e também alguns exemplos de código que a gente está trazendo para cá. A gente vai ver se a gente vai colocar esse material aí no link, em cada vídeo, se a gente vai montar um e-book final e disponibilizar, a gente está vendo isso também. Mas não se preocupem com os códigos que a gente está utilizando aqui, que eles serão todos disponibilizados. Beleza? E agora eu queria pedir o Iagão, né, para encerrar esse nosso primeiro vídeo. Já pedindo para a galera deixar o like aí, se inscrever no canal, para que a gente possa cada vez mais trazer mais conteúdos aqui para vocês. É isso, galera. Peço que vocês se inscrevam aí no canal, porque vai ter muito conteúdo legal aqui de Swift, certo? Nosso e-book também vai sair aí, tá muito legal. Espero muito que vocês gostem. E é isso, galera. Valeu, até a próxima. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu.